Nascimento é o início de uma carreira tão curta. A infância é um jardim onde de gozo se exulta. A juventude é uma rosa que está pra desabrochar na existência da vida. Esta flor será esquecida, pois logo murcha estará. Logo chegou a velhice, chega também a canseira. O corpo já em declínio de lutar a vida inteira. Tudo é pura vaidade, o que na vida ganhou. Voando e a flor da vida secando, no esquecimento ficou. Só se aproveita a vida e vida para o Senhor, pois quando a flor é que seca, no céu está em vigor. Passa daqui para a glória, nasce num lindo jardim. O jardineiro é Cristo, que rega a flor renascida, que nunca mais terá fim. Fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e de ver no rosto de Jesus tamanha aflição, as dores dele
Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores deste mundo, num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz poderão impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja
Aleluia. Glória a Deus. Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. Agora está tendo som, né, meus irmãos? Está bem agora? Está bom? Pastor Paulo, irmã Verônica, irmãos conectados, você que pode aí me dar um sinal aí, né? Parece que tudo certo agora, né? Me perdoe aí. A gente vai tentando ajustar, a coisa vai devagar, né? Ainda bem que os filhos de Deus são pacienciosos, né? Cheio de misericórdia, de graça. Só tenho que agradecer a Deus, né? Porque os filhos de Deus verdadeiramente é uma bênção. É a graça de Deus, é Deus manifestado em carne humana. Muito obrigado a ajuda de cada um, né? Pastor Paulo, irmã Vilaner, irmã Verônica, Deus abençoe. Bom dia com muita alegria, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus para o nosso coração. Deus te abençoe. Aquele bom dia repleto da presença divina. Bom dia, Pastor Paulo. Deus abençoe. Bom dia também, irmã Verônica, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias Fernandes, bom dia, Deus te abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. E todos quantos conectados, né? Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por todo sempre, né? A Ele seja toda a honra e toda a glória. Olha as trapalhadas, né, meus irmãos? Desculpem aí. Vamos ouvir mais um hino. Tenho que adaptar tudo de novo, né? A gente cria um novo sistema, tem que ter uma adaptação. Deus te abençoe. Fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno? De ver no rosto de Jesus tamanha aflição, as dores deste mundo num só corpo e coração, em cravos e a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Fez, se ele diz que é rei, que o povo
o jugue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena se eu ressuscitarei? Que importa esse dia se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores deste mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz poderão impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe cada vida, cada coração. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, no livro de Evangelho de João, né? Melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 até o 6. Bom dia, irmã Marcele Ferreira. Deus abençoe juntamente com toda a família. Leitura de João 14, né? Versículo 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou-vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né?
por toda a bênção da sua palavra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, né? Também disse o Senhor Jesus. Poxa, me deu um branco, me perdoe. O Filho do Homem, né? Disse o Senhor Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então sempre, né, como temos falado, Deus nos ajudando, Deus vindo ao nosso encontro, Deus desejando que todo homem se salve, né? Então, Ele veio buscar, tirar o homem da condição de perdido. Perdido, né? Estar sem rumo, estar desnorteado, sem saber o que fazer. A sensação mais ruim que pode existir, claro, né? Dentro muitas, mas a sensação de perdido, se você nunca sentiu isso, é horrível. De repente você está em um lugar e a sua mente dá-lhe uma apagada e você não sabe onde você está. É uma condição terrível, até que aquilo possa reaver a sua memória. Então entender que o homem está perdido. Mas perdido do quê? Da presença de Deus. Porque ele foi separado da presença de Deus. Então, né, parece que se torna fastigante, mastigante, sempre a mesma coisa, que o pecado tirou o homem de coesão com Deus, tirou da presença de Deus. Então, o que é pecado? O pecado é incredulidade. Então, entender que a incredulidade foi posta no coração do homem mediante a sua liberdade de escolha. A liberdade de escolher que Deus colocou no ser humano. E então, diante da circunstância, do fato de um encontro entre a serpente e Eva, sempre lembrar que a serpente é um animal criada por Deus, como também ela foi possuída, usada, né, por Satanás. Que é Satanás? É um anjo também criado por Deus. Anjos, espíritos, os quais espíritos não se veem. E então, naquela rebelião de Lúcifer contra Deus, ou seja, né, Satanás se opondo a Deus, se rebelando, levantando contra Deus, querendo ser adorado e não mais um adorador. Então esta rebelião, e ele lançado para a terra, conforme nos diz Apocalipse, e então agora ele toma uma serpente e fala com a Eva, e ao falar com a Eva, induzir, levar a descrer da palavra de Deus. Então veja bem, naquele diálogo, Eva levada a descrer, descrendo, então não obedecendo.
ou desobedecendo, né? Porque ela descreu, então levou à desobediência. A desobediência foi manifestada pelo ato da consumação do pecado. Então, disse Paulo, né? Primeiro, o pecado vem na mente, é um pensamento, é um espírito. Então começa em nossa mente. Então você vê aquele pecado, a coisa errada, a maquinação do erro na mente, vai maquinando, pensando. Então veja a serpente trabalhando com Eva, dando tempo para que aquele pensamento fosse entrando, e então alimentando este pensamento, engodando, né? Alimentando, dando forças a este pensamento. E então, quando chega-se a expressão, a consumação, o ato, então a consumação do pecado. Então assim, Satanás trabalhou a mente de Eva, a ponto em que ele despertou em Eva, e Eva viu que aquela árvore era boa para comer e para dar entendimento. E então, quando ela tomou da árvore e comeu, seus olhos foram abertos, seu entendimento, a consumação do pecado. Então aquela consumação do pecado, a desobediência, a incredulidade na palavra de Deus, pautou a divisa entre o homem e Deus. Eu desejo que isso fique claro, né? Bem simples, para que as pessoas possam entender o que disse o profeta. O profeta, ele disse que o beber, fumar, adulterar, roubar, mentir e outras coisas, né? Não são pecados. Elas são fruto do pecado. É o que o pecado produz. Mas o que é o pecado, então? O pecado é a incredulidade. Então, olhar essa incredulidade, ser levado a descrer da palavra de Deus. Isso tirou o homem do estado original. Então, quando isso aconteceu com Eva, que ela chegou ao ponto da descrença, da desobediência, então aquilo tornou-se uma incredulidade, né? Poderíamos dizer também que foi uma apostasia, ela caiu do estado original. Enquanto ela estava mantida pela palavra de Deus, crendo na ordem divina e resguardando, então ela estava cheia da presença de Deus. Mas quando deu-se ouvido a Satanás, então aquilo se tornou o pecado. O pecado, houve uma relação extraconjugal, gerou um filho do pecado. O filho da carne, a Bíblia mostra então a semente de Satanás. Satanás, sendo espírito, ele não tendo poder para entrar em contato com o corpo humano, então ele usou a serpente. E ao usar a serpente, então ele conseguiu, por meio da desobediência, da descrença de Eva, então adentrar-se a Eva por meio do ato ilícito, trazendo ali uma desordem, né? A incredulidade. E então assim Satanás pôde intrometer-se e adentrar no corpo humano. E quando apresentado isso a Eva, então a mesma forma
o pecado entrou no homem. É como você olhar. Um homem vai a um prostíbulo e tenha-se ali uma amante para aquelas horas, e aquela amante, ela, vamos dizer que aquele homem, ele tem o demônio da, assim chamado HIV, ele transmite o HIV para aquela mulher, ela é uma prostituta, ele vai embora e chega outro homem, vai ter o coito com aquela mesma mulher, e aquele demônio, aquela enfermidade passa-se para aquele outro homem e todos quanto tiverem relação com ela. Então foi assim. Satanás colocou o HIV, o pecado, em Eva. E quando Adão entrou e participou do mesmo ato, comendo o fruto, então o pecado tomou Adão. E então Adão, sendo o genitor agora da raça humana, a semente proveio de Adão, então agora toda semente contaminada com pecado, todo homem contaminado, foi levado à desobediência, a separar-se de Deus. E então entender que com essa consequência do intrometimento de Satanás em Eva e Adão, trouxe o pecado. Então podemos aí mostrar que Gálatas 5, quando fala do fruto da carne, o fruto da carne nada mais, nada menos do que as obras de Satanás na vida das pessoas, ainda que pareçam naturezas de pecado, pareçam prazerosas, boas para dar entendimento, para se viver daquilo, mas são frutos da morte. Morte é separação eterna de Deus. Então o homem foi separado justamente da presença de Deus naquele momento em que deu-se atenção aos argumentos de Satanás. E assim então Satanás teve poder sobre a carne humana. Então, vivificados pelo pecado, vivificados por esta manifestação diabólica na vida do homem, então saber que primeiro é o pecado. O pecado, então, gerou os frutos da carne. Frutos da carne é tudo aquilo que não agrada a Deus e é contrário a Deus. Então, Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 e 20, que Paulo disse assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, que são bebedeiras. Nessas bebedices poderíamos dizer de todos os vícios juntamente, glutonarias, comer de tudo, e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então veja bem que estas qualidades que dominam o homem, a raça humana, todo aquele que não tem Deus, então disse Paulo, os que cometem estas coisas não herdarão o reino dos céus. Por que não herdarão quem vive destas coisas? Porque estas coisas são frutos do pecado, elas são o pecado, Precisamos
reaver, passar cada qualidade dessa descrita outra vez, né? Já o fizemos há tempos atrás. Precisamos estar sempre reavendo isto, porque isso é o pecado, é o fruto do pecado, ou seja, é a vivificação de Satanás, vivificando o homem, vivificando a pessoa. Então isto são qualidades que não herdarão o reino dos céus. Então Apocalipse 22:15 também nos diz: ficarão de fora os cães, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então está já escrito dentro da palavra de Deus a condenação dos homens. Esta mesma palavra que traz a libertação destas coisas, estas coisas que foi plantada lá no Éden, quando Satanás pôde entrar-se na carne humana, ter contato com a carne humana através da serpente e trazer isso sobre as pessoas. Então, quando isso aconteceu, o homem foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, o que se perdeu. Então é essa semente, aquela semente que estava nos lombos de Adão, a semente dos filhos de Deus. Então, como falamos já, né, filhos de Deus, descendência de Adão, filhos dos homens, descendência de Caim. São coisas pequenas, talvez não percebidas. Por que que a Bíblia classifica, então, que os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres? Então, olhar dentro deste quadro, filhos de Deus e filho dos homens, há uma distinção. A Bíblia sempre traz uma distinção entre o certo e o errado. Por isso, mais uma vez, tenho que dizer: não podemos chegar ao entendimento máximo, ao conhecimento da palavra de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então disse Paulo: quem conheceu a mente de Deus? Então não há homem que possa conhecer a mente de Deus. Mas nós temos a mente de Deus expressa, que é Cristo. Se Cristo é a cabeça da igreja, então Ele é a palavra de Deus. Assim nos diz a Escritura. Ele é a palavra, é o pensamento expresso de Deus. Então a palavra, o pensamento, hoje nós conhecendo Deus, a palavra, Deus manifestado em carne humana e Deus expressando o seu pensamento, que é a sua palavra, para então Ele poder estar salvando. Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Então saber que o pecado trouxe este apagão, a desconexão, o desligamento entre o homem e Deus, trazendo morte. E então agora Deus, o Criador, tornando-se homem, então não nascendo de uma via sexual, mas nascendo da via virginal, nascendo de uma virgem, sem o consórcio sexual entre o casal, Deus mesmo trazendo aqueles genes de vida eterna, aqueles genes criado por Deus, aqueles genes puros, sem mácula, sem mancha, e então
gerando um corpo, o qual nasceu de mulher, e nós chamamos Filho de Deus, ele será chamado Filho de Deus. Porém, agora Deus, numa condição humana, descendo a condição do homem, se tornando homem, o Criador da terra, agora estando, participando da sua criação, se tornando criação, se tornando homem, até que ele manifeste aquele momento de redenção. Então o seu trabalho de redenção, trazendo a semente original, a sua palavra, levando o homem de volta à eternidade, então gerando em nós a sua palavra, que é a semente de vida, vivificada pelo Espírito de Deus, então, para trazer o entendimento, a clareza de nós sermos feitos filhos de Deus, por meio da sua palavra, crer no nome do Senhor Jesus, e então sermos posicionados pelo próprio Deus, em sua palavra, em sua presença. Então, sendo posicionados por Ele, então ver, sentir Deus descendo, tornando-se pecado por nós e não sendo um pecador, tornando-se pecado, tornando-se um de nós, tornando-se semelhante a esta carne humana, mas não vivendo daquelas qualidades da carne, das qualidades que Satanás implantou, e vivifica o homem por meio de espíritos demoníacos, porque é assim que é vivificado o coração do homem, da mulher, da criança, né? Da raça humana, sempre tem um espírito para vivificar. Então, olhando para o mundo, olhando para o pecado, tudo aquilo que é errado, então você vê qualidades demoníacas de todas as formas. Então pense, o profeta irmão Branham disse que cada enfermidade é um demônio. Então nós falamos aquele demônio chamado HIV, popularmente conhecido AIDS, aquele demônio conhecido por câncer, aquele demônio conhecido por HIV, bico de papagaio e assim, tendinite e bursites e desvios de coluna, tudo aquilo que afeta a saúde humana, que nós chamamos de enfermidade, de doenças, de dores, são demônios. Se você crê no profeta, então esta é a realidade. Então você vê que há uma infinidade de demônios, há legiões, né? De demônios, isso falando sobre enfermidade e falando sobre vícios e coisas erradas. Então você pensa em toda qualidade de demônios que governam a vida humana. E no meio desses demônios, o profeta disse de espíritos sedutores, espíritos que seduzem. Você viu e nós vemos então Satanás por meio da serpente seduzindo a Eva, seduzindo ao erro. E então você vê as pessoas serem seduzidas a religiões, a credos e dogmas. Estes são espíritos religiosos que dominam a vida das pessoas. Então, olhando para o quadro de Maria Madalena, o profeta disse que ela tinha 7 demônios sobre ela. Um deles era jactância, pensar que era mais bonita e que era melhor do que as pessoas. Aquele espírito de prostituição. E assim outros demônios que estavam sobre ela.
até que ela encontrou com Cristo a palavra. Então aqueles demônios, aquele pecado, aquela vida pecaminosa, a deixou, ela mudou de comportamento. E então logo vimos que ela estava lá em Jerusalém, no cenáculo, e foi cheia do Espírito Santo, agora cheia de Deus. Então chegar ao conhecimento da palavra de Deus, tomar Deus em sua palavra e crer nesta palavra, para sermos libertos da incredulidade. Por que sermos libertos da incredulidade? Sermos libertos daquilo que Satanás manipulou a vida humana o tempo todo. Então esse tempo da graça, esse tempo da oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e crer nela, desfazendo então a incredulidade nas manifestações de Satanás, que são variadas, né? De variações e até mesmo de pensamentos próprios e religiões em geral, onde ele esconde, porque e manifesta e é adorado. Então ele manifesta com divindade, apresentando o Criador, falando da grandeza do Criador, falando da salvação. Veja a astúcia, tudo isso ele faz, mas ele nega a eficácia da palavra de Deus. Então você, ao ouvir a palavra de Deus, alcançando luz, esclarecimento, poder ver claramente Deus manifestando em sua palavra, isso vai nos posicionando. Então você vai vendo com clareza a manifestação e a astúcia de Satanás em suas manifestações, oprimindo, subjugando as pessoas pelo pecado. Então as pessoas sendo escravizados espiritualmente pelo pecado, escravizados por Satanás, até que conheçamos a Deus em sua palavra, em sua manifestação, e assim sermos libertos de miríades de Satanás, de espíritos demoníacos, e termos um único Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é o Amém, é Deus, é o Todo-Poderoso, o qual Ele, só Ele, domina o coração humano. E esta é a asepsia que Deus quer fazer em nós, trazendo esclarecimento em nossas mentes o que é o pecado, o que é a sujeira, a vida ilícita, que cada qualidade de erro da vida é um demônio, e sermos libertos. Muitas vezes pensamos, eu vou à igreja, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus, então eu estou salvo. Não, meus irmãos, cuidado. Claro, sim, a fé, a vida eterna está em sua fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então disse o apóstolo João: aquele que profere este nome, aparte-se de toda iniquidade. Então, quando nós proferimos o nome do Senhor Jesus, quando nós dizemos ser cristão, né, disse o apóstolo Paulo: se vós dizeis que tem o Espírito de Cristo e não anda nele, este tal não é dele. Então dizer que somos cristãos, mas ainda há maledicência em nosso coração. A maledicência, irmãos, maldizer os outros, falar mal dos outros, fofocar da vida dos outros,
Ainda que você tenha razão, ainda que você viu a pessoa praticando o ato pecaminoso, o pecado, o erro, então você chegar e contar o outro, isso faz parte de maledicência, de maldade. A Bíblia nos ensina, quando você vê o homem, o seu irmão, em erro, vai e fale com ele, não disse vai e fala para o outro irmão. Vai e fale para a congregação, fale para o pastor. Não, vá, fale com seu irmão. Se ele não te ouvir, chama outro irmão e converse com ele. Mas a Bíblia não disse, não divulgue. Isso faz parte da malícia, da maldade. E isso é forte no coração, nos lábios daqueles que dizem ser cristãos e ainda não aprendeu estas coisas até hoje. Então falar coisas boas que glorifica a Deus, que abençoa a vida dos outros, né? Deixar aquela vida de murmuração, pais que só sabem murmurar, falar, reclamar dos filhos, nem parece que ele é o pai. Às vezes reclama da esposa, a esposa reclama do marido, tudo é uma pontinha de uma coisa, tem que reclamar de tudo. Oh, meus irmãos, nós devemos ser as pessoas mais bem informadas. São os filhos de Deus. Aprendendo com Deus, voltando ao nosso estado original. Então as pessoas que devem mais ser compreensivas, penso eu, são os filhos de Deus. As pessoas mais amáveis devem ser os filhos de Deus. As pessoas que tenham paciência, graça para com os outros, são os filhos de Deus. Pois são a eles que vem a palavra de Deus. É neles que vem o Espírito Santo de Deus. Então é onde Deus está vivendo, habitando. É no coração de seus filhos. Então você ouvir do Senhor Jesus que disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então dizer que somos cristãos, mas vivendo uma frieza espiritual, não vivendo o verdadeiro amor, não tendo sentimento de graça e misericórdia para com nossos semelhantes. Muitas vezes, porque somos cristãos, então só julgamos e condenamos as pessoas e esquecemos que nós fomos comprados, libertos, redimidos pela graça. E agora libertos, redimidos, salvos, querendo colocar a todos no inferno. Não, meus irmãos. Assim então a palavra de Deus possa dominar o nosso coração com verdadeiro sentimento cristão. Então, depois de sermos salvos, libertos, ajudar as pessoas, porque é uma decisão própria. A salvação é individual. Então a única coisa que podemos falar, anunciar às pessoas, se elas rejeitarem, então o Senhor Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que havia perdido, não é? Então ele veio, ele disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas tem alguma coisa que o julgue. A palavra que eu vos disse é a de julgar. Então, libertos pela palavra de Deus ou julgados pela palavra de Deus. Então, sermos libertos. E ainda disse o Senhor Jesus, né? No tocante à nossa fala, à nossa conversa, ele disse para não andarmos ociosos, porque por suas palavras, suas quais? De você, pessoa, indivíduo, pelas suas palavras, há de ser salvo ou condenado. Pense nisto. Pelo que nós dizemos, não é o que o outro diz. Então, as nossas palavras nos trará julgamento ou nos trará vida eterna.
Então, esta palavra vivificada segundo o Evangelho, segundo a verdadeira manifestação do Espírito, chegando-se ao Senhor, crendo nele, e então ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Vindo a Cristo, trazidos pelo Pai e ordenados pelo Pai, e ao mesmo tempo ver que o Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então chegarmos a Cristo, termos o Espírito de Cristo, olhando a sua vida, que foi santa e humilde, até a sua manifestação de redenção, aquele tempo de ministério de 3 anos e meio, onde ele tornou-se então mostrando a totalidade do amor de Deus, expresso por nós, morrendo na cruz para atrair todos os seus filhos, chamar a atenção e assim resgatar a nossa vida, e assim estarmos de volta ao Pai, em Cristo Jesus, tomando-o pela sua manifestação, pela sua palavra, aprendendo dele, que é a vida eterna, e então recebendo o Espírito Santo, o único dominador de nossa vida, e então andarmos segundo as suas obras, ou como falamos ontem, é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Então, viver esta obra de redenção, de salvação, vivificada por Deus. Mas temos que chegar a Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, chegarmos a Cristo, a chegarmos ao Senhor Jesus e assim tomarmos a bênção da vida eterna, todas as bênçãos espirituais sobre a nossa vida, e assim prosseguir abençoados por Deus, guiados por Deus e passando a eternidade com Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Você precisa da oração? Temos o pedido da irmã Vilanir, irmã Verônica, né? E você que deseja para você, para o seu lar, sua família, vamos orar a enfermidade de alguém. Deus abençoe a cada vida. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor neste momento, por sua bondade e benignidade. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor criou todos os seres, planetas, todos os astros. Olhar e ver o sol, os céus, ver a expansão, a galáxia. Oh, Pai, isto é maravilhoso. Quando olhamos para a natureza, vemos animais, vemos flores, matas, rios e tantas coisas lindas, Senhor. Obras das tuas mãos. Ver tanta grandeza e saber que a obra máxima do Senhor é o homem. Então expressou o salmista: maravilhosas são as tuas obras, e saber que somos as tuas obras, obras das tuas mãos. Um ser que respira, que fala, ouve, tem a oportunidade e pode estar em sua presença, te adorando, te exaltando, glorificando o teu nome. Então nós te adoramos, Pai, te exaltamos por esta vida concedida a nós. Te glorificamos porque o Senhor se tornou um de nós para tirar a escravidão do pecado.
e nos acentuar a vida eterna outra vez. Pedimos que o Senhor tome conta de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Dá-nos um domínio próprio em nossa mente, em nossa língua. O nosso coração seja totalmente governado pelo Senhor. Abençoe, Pai, a irmã Verônica, que pede a oração, pelo trabalho onde vai estar trabalhando por alguns dias. Abençoe todo o ambiente, o trabalho, os patrões. Que a paz e a harmonia esteja sempre presente. Abençoe a tua filha, a nossa irmã Vilanir. Que todo espírito de enfermidade, o que tem incomodado a tua filha, seja repreendido todo espírito de trevas, todo espírito de enfermidade, pelo poder da sua palavra, Pai. É o Senhor o nosso grande curador e libertador. Abençoe a minha esposa, a irmã Cidinha, que também vai passar a fazer um exame esta manhã. Que tudo aquilo que a tem incomodado seja repreendido em nome do Senhor. Que as tuas mãos santas estejam sobre tudo e todas as coisas. Dedicamos ao Senhor, Pai, e rededicamos a nossa vida, o nosso lar, os nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos concedido. Tudo são bênçãos do Senhor. Consagramos a Ti, colocando em seu altar, para que em tudo o seu nome seja glorificado e nós sejamos abençoados por sua graça. Abençoe o teu povo, Pai, teus filhos. Guia nossos passos por toda a eternidade. Rogamos-te estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um, né? Sempre, 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 por toda a eternidade. Todos quantos conectados, Deus abençoe, né? Atrasamos um pouco devido aí a alguns probleminhas técnicos aqui, mas muito obrigado, você que pôde estar até o fim, está aí, né? Deus te abençoe. E todos quanto futuramente estarão ouvindo, Deus abençoe. Um bom dia, um abraço fraterno a todos. Pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe. Irmã Verônica, Deus abençoe. Também irmão Paulo César, Deus abençoe. O irmão Evaldo Fernandes, Deus abençoe. A irmã Vilanir, Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Marcele Ferreira, bom dia. Deus abençoe. Irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe, minha mamãezinha, aquele grande beijo para a senhora, né? Irmão Oswaldo Alves, bom dia, Deus abençoe também a sua esposa, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. E todos quantos conectados, que a graça de Deus seja sobre cada um, sempre, sempre, sempre. Bom dia, meus queridos irmãos. À tarde, se Deus quiser, aquela reprise, né? De uma live. E amanhã cedo, às 6h30, a nossa live matinal, né? Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus.
Pensando que estava sozinho na praia deserta, então reclamei. Pensando que o rastro na areia que havia ficado fosse meu, eu chorei. Senti um desgosto profundo na praia deserta, sentei e dormi. Desperta, meu filho, eu estou aqui. Na areia seus passos o vento apagou, mas em minha vida o rastro de Cristo me fez vencedor. Na areia seus passos o vento apagou, mas em minha vida o rastro de Cristo me fez vencedor. Levantei e segui, feliz, confiante em nosso Senhor. Senti Ele perto de mim, nas praias desertas com o seu calor. Sentindo as mãos de Jesus com as marcas na cruz segurando em mim. Segui pelas praias da vida, os rastros na areia ficaram após mim. Na areia seus passos o vento apagou, mas em minha vida o rastro de Cristo me fez vencedor.